Olá, amigos da Botânica Sem Segredo. Hoje falaremos sobre nutrição e fisiologia vegetal e como são essenciais para otimizar o crescimento do milho, cujo nome científico é Zea mays. O milho é uma planta fascinante que possui uma estrutura adaptada para absorver nutrientes e realizar fotossíntese. Suas raízes captam nutrientes do solo até as suas folhas, que são verdadeiras fábricas de energia solar. O milho é uma planta C4, o que significa que ela é extremamente eficiente na utilização de luz solar para a produção de energia. Prontos para desvendar o fascinante desenvolvimento dessa planta, fundamental na agricultura mundial? Domesticado no México há milhares de anos, foi introduzido no Brasil pelos portugueses no século XVI. Após a sua chegada, o milho se adaptou rapidamente às condições climáticas e dos solos no Brasil, tornando-se uma cultura essencial. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial, com uma produção estimada de 117,6 milhões de toneladas em 2024. O milho assume relevante papel socioeconômico, além de constituir-se indispensável matéria-prima para vários complexos agroindustriais. O ciclo de desenvolvimento do milho varia conforme a cultivar e as condições climáticas, podendo ser classificado em cultivares precoces, cujo ciclo varia de 90 a 110 dias, cultivares semi-precoces que apresentam ciclo de 110 a 130 dias, e ainda as cultivares tardias, com superior a 130 dias. As principais fases do ciclo são: fase 1, germinação ou emergência, que ocorre entre 5 e 10 dias, dependendo da umidade e temperatura do solo. Fase 2, crescimento vegetativo, que dura até 60 dias, período no qual ocorre o desenvolvimento radicular e foliar. Fase 3, florescimento, de 60 a 80 dias após o plantio, ocorrendo a emissão do pendão, flor masculina, e das espigas, flor feminina. Fase 4, enchimento de grãos, com duração entre 30 a 40 dias após a polinização, durante a qual os grãos se desenvolvem até a maturação. O milho é uma cultura de clima tropical e subtropical, que demanda condições específicas para um bom desenvolvimento. A temperatura média ideal para o desenvolvimento do milho está entre 21 graus Celsius e 30 graus Celsius. Temperaturas abaixo de 10 graus Celsius podem retardar a germinação, enquanto temperaturas acima de 35 graus Celsius podem causar estresse e reduzir a produtividade. A precipitação é outro fator importante, pois o milho requer entre 600 e 800 milímetros de chuva bem distribuídos ao longo do ciclo. Deficiências hídricas, especialmente no florescimento e enchimento de grãos, podem prejudicar a produção. O milho também necessita de adequada radiação solar, pois a boa luminosidade garante fotossíntese eficiente, especialmente durante as fases de crescimento vegetativo e enchimento de grãos. Quanto ao solo, a cultura prefere solos profundos, bem drenados, ricos em matéria orgânica, com pH entre 5,5 e 6,8. A adubação correta é fundamental para garantir o desenvolvimento e a produtividade do milho. É comum dividir a adubação em duas fases principais: a adubação de plantio, com aplicação de fósforo, P, essencial para o desenvolvimento inicial das raízes, além de potássio, K, e nitrogênio, N. A recomendação da dosagem de cada nutriente depende da análise do solo. A adubação de cobertura é realizada de 30 a 45 dias após o plantio, com foco no nitrogênio, principal nutriente demandado pela planta durante o crescimento vegetativo e enchimento de grãos. Outros elementos, como cálcio, K, magnésio, Mg, enxofre, S, zinco, Zn, e boro, B, também podem ser aplicados conforme a necessidade indicada pela análise do solo. A densidade de plantas é um dos fatores mais importantes no manejo do milho, pois influencia diretamente a competição por luz, água e nutrientes. A população de plantas pode variar conforme as condições de cultivo. No milho de sequeiro, sem irrigação, a população de plantas recomendada é entre 50 mil a 65 mil por hectare. No milho irrigado podem ser utilizadas populações mais densas, entre 65 mil a 80 mil plantas por hectare, já que a irrigação reduz a competição por água. No milho, o espaçamento entre as fileiras costuma variar entre 0,45 a 0,80 metros, enquanto o espaçamento entre plantas pode ficar entre 15 a 25 centímetros, dependendo da variedade e das condições do solo. Mas você sabe como essa planta funciona? Como ela absorve os nutrientes do solo e os transforma em energia e biomassa? As raízes do milho são altamente especializadas na absorção de nutrientes do solo. Os pelos radiculares aumentam a área de superfície, facilitando a absorção de água e de macronutrientes. Esses nutrientes chegam às raízes por 3 mecanismos principais, sendo difusão, fluxo de massa e intercepção radicular.
Na difusão, os nutrientes como o fósforo, que são menos móveis no solo, movem-se para a raiz seguindo um gradiente de concentração do solo para a raiz. No fluxo de massa, nutrientes como o nitrato, que são mais móveis, são transportados para a raiz com o fluxo de água que se move em direção às raízes devido à transpiração das plantas. Esse processo é importante para a absorção de nutrientes em grandes quantidades. Já na intercepção radicular, à medida que as raízes crescem, elas interceptam diretamente os nutrientes do solo. Esse processo é menos significativo para nutrientes móveis, mas importante para aqueles fortemente retidos no solo, como o potássio, K. O transporte de alguns nutrientes, como o nitrogênio, pode ser passivo, quando eles entram nas células das raízes e movem-se ao longo de gradientes de concentração sem consumo de energia, ou pode ser ativo como ocorre com o potássio e o fosfato, que são absorvidos contra seu gradiente de concentração através de bombas de íons nas membranas celulares. Esse processo requer energia na forma de ATP, gerada pela respiração celular. Os micro-organismos do solo, como os fungos micorrízicos, desempenham um papel crucial na nutrição do milho. Esses fungos formam associações simbióticas com as raízes, aumentando a capacidade da planta de absorver nutrientes, especialmente o fósforo, que é vital para o crescimento e desenvolvimento dos grãos. O manejo adequado desses micro-organismos pode melhorar significativamente a eficiência do uso de nutrientes e a saúde geral do solo. Uma vez absorvidos, os nutrientes são transportados das raízes para outras partes da planta através do xilema e do floema. O xilema transporta água e nutrientes minerais para as folhas, onde ocorrem processos como a fotossíntese. O floema, por sua vez, distribui açúcares produzidos nas folhas para as raízes e grãos. Esses nutrientes são essenciais para a formação de proteínas, ácidos nucleicos e outras moléculas vitais para o crescimento e desenvolvimento do milho. Nas folhas, o nitrogênio é fundamental para a formação de clorofila, que é necessária para a fotossíntese. O fósforo é importante para a transferência de energia, ATP, e síntese de ácidos nucleicos. O potássio regula a abertura e fechamento dos estômatos e é vital para a manutenção do turgor celular. Durante o crescimento, os nutrientes são redistribuídos nas diferentes partes da planta. Durante a fase reprodutiva, a planta direciona grande parte dos nutrientes para as espigas, onde os grãos se desenvolvem. Durante o enchimento dos grãos, os nutrientes previamente armazenados em partes vegetativas, como as folhas e caules, são mobilizados e translocados para os grãos. Isso é especialmente importante para macronutrientes como nitrogênio e fósforo, que são essenciais para a formação de proteínas e ácidos nucleicos nos grãos. A eficiência na redistribuição de nutrientes das folhas e caules para os grãos é crucial para o rendimento final da colheita. Além da absorção e distribuição interna, o milho participa de um ciclo de nutrientes com o ambiente. Após a colheita, os resíduos vegetais podem ser reincorporados ao solo, contribuindo para a reposição de nutrientes e a manutenção da fertilidade do solo. Mas como os nutrientes absorvidos pela raiz interferem no processo de fotossíntese? A nutrição mineral é essencial para que a fotossíntese ocorra de forma eficiente. Os nutrientes mais importantes para o processo de fotossíntese incluem nitrogênio, N, fundamental para a síntese de clorofila, o pigmento que capta a luz solar, essencial para a conversão de energia luminosa em energia química. G. O magnésio, Mg, é o componente central da molécula de clorofila, sendo vital para a captura de luz. Sua deficiência pode resultar em clorose, reduzindo a capacidade fotossintética da planta. O fósforo, P, é importante para a formação de ATP, que armazena e transporta a energia captada na fase clara da fotossíntese para ser utilizada no ciclo de Calvin. O potássio, K, regula a abertura e fechamento, permitindo a entrada de gás carbônico, minimizando a perda de água por transpiração, especialmente em condições de seca. O enxofre, S, e os micronutrientes ferro, Fe, zinco, Zn, e manganês, Mn, são essenciais para a síntese de aminoácidos e enzimas que catalisam as reações da fotossíntese. Processo de reprodução do milho. Quais são as influências dos nutrientes? O milho é uma planta monóica, o que significa que possui flores masculinas e femininas separadas, mas na mesma planta. As flores masculinas do milho estão localizadas no pendão, que surge no topo da planta. Essas flores produzem pólen, que é necessário para a fertilização das flores femininas. As flores femininas, por sua vez, estão situadas nas espigas que crescem nas axilas das folhas. Cada grão de pólen que chega à flor feminina deve germinar na seda, estigma, e o tubo polínico crescer até o óvulo para realizar a fertilização.
A polinização é crucial para a reprodução do milho e o vento é o principal agente de dispersão do pólen. A polinização eficaz depende de fatores como a sincronia entre a maturação das flores masculinas e femininas, tempo de polinização, saúde da planta, condições climáticas e a densidade do plantio. Após a fertilização, o desenvolvimento dos grãos de milho é altamente dependente da disponibilidade de nutrientes. O nitrogênio, N, é fundamental para o desenvolvimento das flores masculinas e femininas no milho. Uma adequada nutrição nitrogenada contribui para a formação de maior número de flores, maior viabilidade do pólen e maior comprimento das sedas, estigmas, fatores críticos para uma polinização bem-sucedida. O fósforo, P, é crucial para o desenvolvimento inicial das flores e para a fertilização dos óvulos, já que fornece a energia necessária para a divisão celular e o crescimento do tubo polínico. O potássio, K, controla a abertura dos estômatos, o que modula a osmose celular, contribuindo para a manutenção da turgescência das flores e dos grãos. Além disso, o potássio está associado à resistência das plantas ao estresse hídrico e térmico, o que é importante para garantir que a polinização e a fertilização ocorram de forma eficiente, mesmo em condições adversas. Cálcio, K, e boro, B, são essenciais para a integridade das membranas celulares e o crescimento do tubo polínico. O cálcio fortalece a parede celular das flores, enquanto o boro é necessário para a formação do tubo polínico e a germinação do pólen. Deficiências desses nutrientes podem resultar em uma baixa taxa de fertilização, reduzindo a produção de grãos. O zinco, Zn, atua como um cofator para diversas enzimas envolvidas no crescimento e desenvolvimento das plantas. No milho, o zinco influencia o desenvolvimento das flores masculinas, promovendo a viabilidade do pólen. A deficiência de zinco pode levar a uma polinização deficiente, comprometendo a produção final. Para alcançar altos rendimentos, é fundamental o uso de análise de solo e de tecidos para determinar as necessidades específicas de adubação. A rotação de culturas, uso de adubos orgânicos e manejo integrado são práticas recomendadas para manter a fertilidade do solo e a saúde das plantas. Esses aspectos são cruciais para o sucesso do cultivo de milho, considerando as variações climáticas e as práticas de manejo. Assim, o processo de nutrição do milho envolve várias etapas fundamentais, desde a absorção de nutrientes pelas raízes até a assimilação e distribuição desses nutrientes para sustentar o crescimento e desenvolvimento da planta. O agrônomo desempenha um papel essencial no manejo e na maximização da produtividade do milho, utilizando conhecimentos específicos de diferentes áreas. Este profissional deve compreender profundamente os processos fisiológicos das plantas, como a fotossíntese, respiração, transpiração e absorção de nutrientes, e ainda da biologia floral para avaliar a sincronia entre a emissão do pendão e a receptividade das espigas, pois um desajuste entre esses eventos pode comprometer a polinização e, consequentemente, a produtividade. O agrônomo pode identificar fatores ambientais que influenciam negativamente a cultura, como o estresse hídrico ou térmico, e adotar estratégias para mitigar esses impactos, como a irrigação suplementar, além de possuir conhecimento técnico para realizar análises de solo e determinar as necessidades nutricionais da cultura, garantindo que a planta tenha os nutrientes necessários em cada fase do ciclo de desenvolvimento. A atuação deste profissional garante o adequado manejo da cultura, com a integração de tecnologias de precisão e biotecnologia, de forma a otimizar o espaço e os recursos disponíveis, evitando a competição excessiva por nutrientes, luz e água. Esperamos que este vídeo tenha sido útil a você. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Fiquem ligados para mais conteúdos aqui no Botânica Sem Segredo. Até a próxima!